Boa tarde, pessoal do nono ano, tudo bom? Professora Anideise aqui para mais uma aula. No lugar de correção, a gente vai chamar de discussão esse momento. Por quê? O último exercício que eu passei para vocês foi de acordo com um vídeo, né, da Disney, Chick Little, um de 1943, se eu não me engano, lá na década de 40. E aí eu coloquei 9 questões para vocês responderem. Eu só coloquei questões para a gente poder falar sobre esse vídeo, porque nós estamos nesse momento aqui de aula remota. Se fosse aula presencial, esse exercício não existiria, não para que vocês respondessem e a gente corrigisse, mas eu usaria essas questões para discutir em sala. Assistiríamos o vídeo em sala e aí faríamos a discussão. Como isso não é possível, então a gente tenta adaptar para que consigamos trabalhar e discutir sobre. Eu espero que vocês tenham conseguido assistir ao vídeo. Quem não assistiu ainda, quem não fez essa atividade, por favor, faça. O vídeo, ele mesmo sendo dessa época, ele é muito atual. E aí eu quero discutir por partes. Então, eu tentei nas questões fazer com que a gente conseguisse analisar todas as informações que a gente pudesse retirar daquele texto, daquele vídeo. Certo? Então, vamos lá começar essa discussão. Então, logo na primeira questão, ela tinha um propósito. Todas as questões tinham um propósito. E aí, eu vou mostrar para vocês, nessa correção, quais eram esses propósitos. Então, logo na primeira questão, eu pedi para vocês descreverem as personagens, de acordo com o que o narrador da história mesmo conta. Então, nós temos o Dr. Galo como um homem pacato, burguês, o líder ali daquele galinheiro. As galinhas eram vistas como as fofoqueiras, né, as que passavam as informações ali. Os patos, os bêbados que viviam de botequim, que viviam embriagados. Os perus, a elite intelectual do local. Nós temos o pintinho, que é o ingênuo, bobo, que é enganado. E a raposa, a malandra, esperta, são características desses personagens. E é importante entender as características de cada um deles, porque essas características vão nos ajudar a entender o processo de fake news, que é a intenção dessa aula, é a intenção desse vídeo. E por que aconteceu o que aconteceu dentro dessa história. Então, a primeira questão tinha esse intuito de situar cada personagem. E depois, que funções eles exerceram na trama que se desenrolou nessa história. Cada personagem aí tem uma importância que auxilia nos planos da raposa, por exemplo. Certo? Então, a intenção dessa questão era essa. Vamos para a próxima. A próxima questão é só para a gente começar aos poucos se situando nessa história, nesse universo. No começo, quando era narrado e descrito como eram os personagens e como eles viviam, eles eram felizes, né? Existia uma harmonia, uma felicidade ali naquele galinheiro. Essa harmonia, essa felicidade, esse contentamento, ele continuou até o final da história? Se sim, por quê? Não é se não, por quê? Então, quando a gente vê no final da história, a gente percebe que não tinha como haver essa felicidade toda, esse contentamento todo, já que todo mundo foi para a gruta e virou comida de raposa. Então, não teve contentamento, não teve felicidade, né? Então, era mais para situar mesmo, para a gente entender como a história começa bem, todo mundo em harmonia, e um plano que dá certo traz a desarmonia para o local. Até aqui tudo bem, né? Vamos então prosseguir. Na terceira questão, a gente já começa a trabalhar mais essa ideia da diferença, né? De se aprofundar um pouquinho mais nesse texto. Começa aí dizendo, né, que a raposa ela usou uma estratégia diferente para conquistar o seu alimento, que seria todo mundo do galinheiro, todos os animais. Que estratégia foi essa? Então, primeiro, nós temos aí informações implícitas dentro dessa informação, dentro desse enunciado. Dizendo que se ela escolheu uma estratégia diferente, quer dizer que não é assim que normalmente, por exemplo, um caçador, né, um caçador como uma raposa,
ela caça as suas presas, como galinhas, patos e assim por diante. Como é que a gente precisa trazer o nosso conhecimento prévio, conhecimento de mundo, para poder entender isso? Até no começo do texto mostra, né, que se ela quisesse uma galinha, algumas poucas galinhas, ela podia entrar no galinheiro e pegar. Mas aí, por que ela não entrava? Porque ela tinha medo de não conseguir pular. Era o muro que a empatava de entrar? Era a arma do capataz lá, do segurança do galinheiro, que não permitia? Era o quê? Né? Então, normalmente um animal que tem muita força na natureza é assim, né? Um animal que é o caçador, ele tem mais força, ele tem mais habilidade física, e aí resta a presa fugir. Tentar fugir, tentar correr. Porque de força, o predador ganha, o caçador ganha. Então, a raposa é essa predadora, é essa caçadora. Mas ela não usou de força para isso. A estratégia a gente percebe, claro, que no geral ela abre um livro de psicologia, né? Tem na frente logo psicologia, mas ela começa a ler uma parte específica daquele livro de psicologia, que é como influenciar as massas. A resposta mais específica dessa questão é essa. A estratégia que ela usou é de influenciar as massas, de como influenciar as massas. O que é isso? Massa, nesse caso, não vai ser massa de modelar nem nada. Vai ser massa de muita gente, né? De multidão. Nesse caso, do galinheiro inteiro. E essa é uma estratégia real, não é uma estratégia criada na história, não. É uma estratégia real de marketing, de que políticos fazem bastante, de como influenciar. Não só políticos, né? Mas de como influenciar. De como fazer com que a massa, a população, a sociedade quase toda siga esse caminho. Então é mais ou menos essa ideia que ela usa, né? De influenciar as massas. E a gente percebe ao longo do vídeo, ao longo da história, que ela é bem sucedida nessa estratégia. E aí, claro, para seguir a estratégia, ela vai seguindo os passos que o livro traz. E em uma das questões eu peço para a gente observar isso, para que vocês lancem luz a isso, certo? Então, as questões, elas tentaram fazer com que vocês conseguissem indo se aprofundar. Então, quando, por exemplo, eu passo questões de interpretação de texto para vocês, é para que é uma forma de tentar induzi-los, influenciá-los a interpretar, a chegar àquela interpretação, a chegar àquela profundidade. Então é por isso que algumas pessoas, por exemplo, não conseguem responder a determinadas questões. É porque não conseguiram fazer esse aprofundamento do texto. E aí a questão fica sem sentido, não consegue fazer esse aprofundamento. Então a resposta adequada aqui seria a de como influenciar as massas. Mas para quem respondeu psicologia, também está correto. Certo? Mas a específica é essa, né? Porque é isso realmente que ela faz. Ela tenta influenciar e consegue influenciar tudo. E a justificativa é: pra quê eu vou tentar pegar um ou dois se eu posso ter o galinheiro inteiro? E é justamente nesse pensamento que ela consegue ser bem sucedida no que pensou e planejou, né? A história é bem interessante, dá muita coisa, dá pra gente fazer vários comentários sobre. Mas vamos prosseguir? Essa próxima é bem mais simples. Na sua opinião, e aí seria pessoal, mas esse pessoal é porque aí não tem necessariamente no texto, ou tem no texto, mas eu quero que você também retire essa informação também de fora do texto, por isso da sua opinião. Porque a primeira estratégia, a primeira coisa feita pela raposa foi escolher a pessoa mais ingênua, mais boba do galinheiro, né? Pessoas ingênuas são aquelas pessoas que são mais fáceis de enganar. São aquelas pessoas que acreditam mais facilmente, que não duvidam, que têm a inocência de acreditar que as pessoas são boas, todas as pessoas são bondosas. E são as pessoas que mais facilmente podem ser enganadas. Entenda, no mundo como nós vivemos, que aquele galinheiro, aquela realidade daquela história é uma representação, é uma fábula, mas é uma representação da nossa realidade. Ser ingênuo demais
não faz bem. Infelizmente, porque a nossa sociedade não é composta só de pessoas boas, de pessoas que fazem o bem, independente de para quem seja. E aí, infelizmente, é preciso duvidar um pouco, é preciso questionar, né? Hoje, tratando de informações falsas, tratando de fake news, é importante ter um pé atrás com tudo que a gente recebe no WhatsApp, com tudo que a gente lê na internet. Nem imagens e vídeos a gente pode acreditar sem prestar atenção, porque hoje existem aplicativos, existem técnicas de forjar, de fazer camuflagens, fazer várias alterações em vídeos e imagens para trazer uma informação inverídica. Então, ao escolher uma pessoa ingênua, uma pessoa que nem reflete muito, nem pensa muito, essa pessoa é a mais fácil de ser enganada e de acreditar de fato que aquilo que leu é verdade, que aquilo que ouviu é verdade, que aquilo que disseram é verdade. Como é que a gente pode trazer para fake news? Ah, professora, eu não quero falar sobre esse assunto não, que besteira, só pegar na internet, fake news, o povo só fala nisso. Mas por que é importante falar? Quanto menos a gente sabe sobre um assunto, quanto menos a gente se importa, por exemplo, sobre questões políticas, questões públicas, questões de interesse coletivo, a gente menos sabe sobre aquele assunto. E é mais fácil que o outro chegue lá e diga, olha, assim, e como você sabe pouco, você acaba acreditando. É importante se aprofundar, é importante estudar. E eu, como professora de língua portuguesa, preciso ser a mediadora dessa discussão com vocês, para que vocês não sejam esse pintinho ingênuo, para que vocês não sejam essa pessoa que, por não saber e por não terem paciência, acabam acreditando em tudo que recebem na internet. Certo? Porque agora são outras leituras, são outras formas de ler. E eu sou uma professora de língua portuguesa, então leitura, formas de leitura, textos é a minha área e eu preciso trabalhar isso com vocês. Certo? Então, a pessoa ingênua, o pintinho nesse caso, vai ser aquela que vai ser mais fácil de manipular. E quando eu falo em manipular, eu lembro muito de marionetes, né? Que aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos que são com um fio aqui e tem alguém em cima mexendo. Então, ele está lá mexendo, mas não é ele quem controla os movimentos. Então, acreditar em notícias falsas é mais ou menos como ser uma marionete. Você está falando, você está passando a informação para outro como se fosse verdade, mas não é a sua verdade, não foi você quem fez, não foi você quem disse. Você só acreditou e está sendo, manipulado por outra pessoa, porque toda fake news, ela tem um propósito, não é um propósito bom. Mentir não é uma coisa boa e fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira como verdade, muito menos. Certo? Até aqui tudo bem? Vamos para a próxima. Então, na quinta questão, nós começamos a trabalhar mais as estratégias da raposa. Assim que ela escolhe o mais ingênuo, que é o pintinho, o que é que ela faz? Ela escolheu, viu entre aquelas pessoas, aqueles animais, no caso, do galinheiro, o pintinho como mais ingênuo, e aí ela pegou um pedaço de madeira que tinha uma estrela, cortou e jogou na cabeça dele. E disse, olha, o céu está caindo. E aquela foi prova suficiente para o bobinho do pintinho. Então, não teve esforço. A mesma forma, como eu disse anteriormente, de quem acredita assim que lê um texto que recebe do WhatsApp. A pessoa que produziu nem teve tanto esforço assim para fazer você acreditar. Da mesma forma foi o pintinho. Nem precisou de muito para ele acreditar que realmente o céu estava caindo. Nem contestou. Meu Deus, o céu está caindo. E saiu desesperado e foi contando para todo mundo. A primeira, porque aí a ideia da raposa era fazer com que o pintinho acreditasse, botasse o pânico em todo mundo no galinheiro, para todos os animais no galinheiro, e eles fugissem. Nesse primeiro momento do pintinho acreditando e saindo correndo, houve sucesso? A raposa teve sucesso? Não, né? Por que não? Porque o Dr. Galo, que tinha aquela postura, que exercia aquele poder de liderança, de credibilidade, as pessoas acreditavam nele, né? Perdão. Ele chegou lá e disse, como que o sol está caindo?
Claro que o céu não está caindo, gente. Isso é um absurdo. Isso não é verdade. Dispensa. E devido à credibilidade, devido a quem é o Dr. Galo, o galinheiro se aquietou e acreditou naquela informação, né? E é uma das partes, e aí depois disso, a raposa começou a buscar outra estratégia, né? Ela foi lá no livrinho lá de psicologia de como influenciar as massas e tinha lá uma das partes, né? Um dos passos era o de descredibilizar o líder, né? Acabar com a liderança de uma pessoa numa sociedade, numa comunidade. E foi isso que ela tentou fazer. E é isso que traz a outra questão. Eu pedi na questão especificamente que vocês descrevessem com os detalhes como foi que ela fez. Porque o descrever com detalhes aqui tem uma intenção. Porque eu queria que vocês percebessem, ao escreverem os detalhes da estratégia dela, do próximo passo da raposa, que vocês percebessem o quanto ela mudava. Quando ela foi conversar com as galinhas, ela se vestia parecida, ela falava parecido, em tom de fofoca. Quando ela foi conversar com os perus, ela botou um óculos, ela começou a falar mais culto, a forma de falar foi diferente. Com os patos, ela se fingiu de bêbada, falando do mesmo jeito que eles. Para cada grupo de animais que a gente descreveu lá na primeira questão, cada um com suas diferenças, para quem ela ia falar, colocando em xeque, pondo em dúvida a liderança, a credibilidade do galo, ela foi de forma diferente. Assim acontecem os textos, as fake news. Existem públicos-alvos. Então, por exemplo, pessoas mais velhas que têm mais Facebook e WhatsApp, são essas pessoas que são o público mais óbvio de receber informações e acreditar nelas. Por exemplo, pessoas que estão revoltados com algum governo. Esse grupo vai ter muito mais facilidade em acreditar quando vier uma mensagem, uma informação que seja contra aquela pessoa que ele já não gosta. Ou aquele movimento que ela já não gosta. Antes mesmo de ler. Se está concordando com o que eu digo, com o que eu acredito, então só pode ser verdade. É uma premissa muito grande. E aí a ideia dessa questão era fazer com que a gente percebesse que os textos, as fake news, mais especificamente, que é o que nós estamos trabalhando, ela se adapta. Então, uma imagem para quem é de imagem, um texto menor. Existem coisas que chamam a atenção, que atraem a atenção da fake news, né? Isso você não vê não sei onde. É um absurdo, a grande mídia não mostra, mas eu mostro. Curta, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. São clichês específicos. Não quer dizer que outros textos não façam isso. Mas textos que eu falo, áudios, imagens, vídeos. Mas esse apelo todo, às vezes, quando você vê um texto que diz que a grande mídia não mostra, a grande mídia não é santa, né? Mas existe uma equipe de jornalismo ali capacitado para tratar. Claro, tem seus interesses empresariais, óbvio que tem, né? Mas quando você vê alguém dizendo a grande mídia não mostra isso, talvez não mostre porque não é verdade, certo? A ideia é que vocês consigam fazer essa filtragem. Que por mais tentador que seja o texto, porque concorda com aquilo que a gente acredita, que a gente precisa pesquisar. Saber quem é o autor, onde foi veiculado, pesquisar em outras fontes, porque se é verdade, outros veículos de informação noticiaram a mesma coisa, certo? Acessar e seguir canais, sites, perfis de agências de checagem de informações. Nós temos algumas e no final desse vídeo eu vou postar aqui quais são elas, para que você possa anotar no caderno e aí já manda para mim a foto como uma forma de comprovar assistir essa aula, certo?
E aí a ideia dessa questão era essa. Era fazer com que, que vocês percebessem nessa descrição que a raposa, ela se camuflava. É como se ela pertencesse àquele grupo. Falasse daquela forma. Assim fazem as pessoas que produzem e compartilham fake news, né? Às vezes eu acabo acreditando numa fake news porque, poxa, foi um amigo meu muito querido, que eu sei que é muito inteligente, que eu sei que pensa, raciocina e me mandou. Então eu vou confiar. Não confie. Qualquer pessoa corre o risco, né, de acreditar, de acabar compartilhando. Então é preciso que você desconfie. Não faça igual o Pintinho. Por mais conhecida que seja a pessoa, por mais respeito que você tenha à pessoa, faça a sua verificação. Reflita. E uma grande vantagem que os criadores e os perpetuadores de fake news encontraram hoje em dia é a nossa falta de coragem, para não chamar de preguiça, de ler textos. A gente pega a manchete lá, nem abre o link para ler a matéria. Eu só leio a manchete e acho que já estou informado. A nossa preguiça de fazer uma leitura mais densa, né, ou até a nossa falta de cognição para fazer isso, são receitas infalíveis que a raposa utilizou no texto e que as pessoas hoje utilizam para as fake news. Até aqui tudo bem? Vamos prosseguir. Quando o Dr. Galo sai de cena, qual é o próximo passo, né? Porque a raposa, ela foi bem sucedida, as pessoas realmente questionaram, e aí a gota d'água foi quando ela jogou. Ele disse: cadê? Se o sol tá caindo, por que não cai em cima de mim? E aí ela, joga na cabeça dele uma estrela. Pronto, foi suficiente. Foi suficiente para todo mundo acreditar e saírem desesperados. Então, depois disso, de que ela conseguiu fazer com que o Dr. Galo fosse descredibilizado, perdesse a liderança, a credibilidade, qual foi o próximo passo? Transformar o Pintinho em líder. Gente, eu lidero. Porque ela não poderia aparecer, né? Porque ela é a inimiga. Ela tem que estar escondida, ela tem por trás, camuflada. Então, o Pintinho foi esse líder. Ela colocou na cabeça dele que ele tinha toda a capacidade do mundo. E ele, obviamente, acreditou. Né? Lembrando, é um ingênuo. Então, ele acreditou. Eu sou o Pintinho, mas eu sou o líder, eu posso liderar e vamos lá. E aí, ele se tornou líder. E ao se tornar o líder, né, ele foi seguindo os passos que a raposa indicava. Olha, vamos para um lugar mais seguro. Tem uma gruta ali perto que vai proteger todo mundo se o céu cair. E aí, obviamente, essa gruta era a gruta dela, onde ali todos os animais estariam encurralados e morreriam. E foi o que todo mundo fez, foi embora. Acho que só ficou o Dr. Galo. Todos os outros foram para a gruta e não teve um final feliz, porque no final mostra as ossadas dos animais, né? Então todo mundo morreu nessa história. Talvez só o Dr. Galo, que ficou descredibilizado lá no galinheiro, ficou vivo. Então o plano dela deu super certo. Então até essa sétima questão, a gente trabalha o plano dela. As próximas questões, a gente vai trabalhar uma análise mais aprofundada, certo? Essa oitava questão é a minha preferida. E, não é coincidência, é a mais difícil de fato entender e responder. Por quê? Eu começo colocando lá, eu falo começo porque fui eu quem elaborei todas as questões, certo? Porque eu tinha um propósito com essa atividade desde o ano passado e eu queria que as questões refletissem esse propósito. Então, quando eu falo eu criei, eu elaborei, foi porque fui eu que fiz as questões. Eu começo dizendo que o vídeo é de 1943, então tem mais, nesse caso, 78 anos, né? Eu coloquei 77 porque era do ano passado. Então tem esse tempo todo, quase 80 anos de vídeo, mas ele é muito atual. Como eu já discuti no início desse vídeo, ele é muito atual. Então,
O que eu peço, na verdade, é que a gente faça uma associação, uma analogia entre as personagens da fábula, desse vídeo, com pessoas reais ou cargos específicos na realidade. Ou seja, quem seria o Dr. Galo na nossa realidade? Quem ele representa? As respostas que eu der aqui, é importante que vocês entendam isso, por favor. Não são respostas prontas, engessadas, que só podem ser essas. Eu vou mostrar para vocês por que eu acho que seriam essas pessoas. Mas nesse tipo de questão, até nesse tipo de texto, não existem respostas certas. Existem respostas que façam sentido. Se a sua resposta fez sentido, ótimo. Aqui eu vou mostrar a minha versão, a minha, Diane Daisy, ao ver esse vídeo e ao trazer para a realidade, para os conhecimentos que eu já tenho, tá? Então, é por isso que, às vezes, num texto, esse não é exclusivo, né? Num texto, a gente acaba entendendo mais do que outros ou menos do que outras pessoas. Não é porque o outro sabe ler melhor. É porque a vivência dele, as experiências, os outros textos que ele conhece, as outras realidades que ele conhece, auxiliam nesse processo. Então, por exemplo, para mim, o Dr. Galo seria o jornalismo, de forma geral, que antigamente detinha uma importância na sociedade, detentora de credibilidade das informações, e que hoje, a cada dia, vem perdendo lugar e vem realmente sendo rechaçado. As pessoas andam ridicularizando o jornalismo, criticando de formas até que não são críticas. É só se determinado veículo costuma criticar aquele político que eu gosto, aquela política que eu gosto, eles são imprestáveis e aí eles não servem para nada, porque eles não estão de acordo com o que eu quero. E aí o maltrato, a falta de respeito, né? Não há mais credibilidade para a maioria na população entre os jornalistas. Então, é a mesma coisa para mim do Dr. Galo, que tinham status, ocupavam uma posição dentro do galinheiro, e depois que a raposa veio, depois que o líder, né, na verdade, o Pintinho começou a dizer que o sol estava caindo e as pessoas começaram a acreditar, ele foi perdendo o seu posto dentro da história. A raposa e o pintinho, quando eu falo raposa e pintinho é porque o restante, eu vou começar com o peru, para não confundir. Os perus, que são a elite, né, do intelectual, podem ser os nossos estudiosos hoje. E aí eu vou usar a pandemia como exemplo. Quando a gente fala em ciência, principalmente ciências mais exatas ou as ciências da saúde, a gente fala em exatidão. Não existe exatidão, de fato. A não ser nas matemáticas, e olhe lá, acho que quanto mais se estuda, menos exato fica. Mas as ciências sociais e as ciências da saúde, elas podem ir mudando. Mas essa mudança e essa contestação da ciência, ela precisa ser feita com outra ciência, com outros estudos. E o que vem acontecendo muito são os médicos de WhatsApp, são as receitas médicas que a gente recebe pela internet e que são melhores do que os profissionais. Mas, infelizmente, até mesmo quantos profissionais de saúde hoje estão dando mau exemplo? Quanto esses intelectuais, né, ou pessoas que estão ali pensando, refletindo, não vão para a realidade. Eu vejo muitos perus como a academia não de musculação, mas a academia de estudos, que é como nós chamamos a universidade. Muitos estudiosos que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, continuam no universo da universidade, ensinando universitários dentro da universidade, e os seus estudos, que estudam tanto, esses estudos não saem das paredes das universidades. Hoje em dia tem melhorado um pouco. Por exemplo, o meu mestrado, ele é um mestrado profissional, quer dizer que o meu público-alvo são os meus alunos. É a comunidade em que eu ensino. Então, é preciso trazer esses estudos, todos esses estudos que estão sendo feitos nas universidades, para a população, porque senão não adianta, não é isso? E aí a gente vê muitos desses intelectuais assim, naquele universo, e
nada do que acontece na realidade é estudado, nada do que acontece no chão da realidade mesmo do mundo é estudado. Da mesma forma, os perus intelectuais viviam discutindo, mas bem alheios à realidade que os cercava. O Pintinho, ele é um político, ou uma pessoa que é tão ingênua que acaba acreditando no que um sistema. E aí é por isso que eu preciso falar da raposa. A raposa é um sistema. Pelo menos, não vejo a raposa como uma pessoa, como um político. Não. A raposa é maior do que um político. A raposa é um sistema que quer permanecer no poder. Porque não se enganem, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito que está no poder, é o sistema. O sistema usa presidente, governador, prefeito para se manter no poder. Então, o nosso sistema aqui, o sistema que eu falo aqui é o capitalismo. É o capital, né? Liderado por empresários, por bilionários, milionários que querem se manter no poder a todo custo. E aí ele utiliza pessoas que às vezes, como o Pintinho, juram, acreditam que eles realmente são líderes e vão na onda desse sistema. Às vezes por ingenuidade e às vezes sabendo que mesmo estando ali, ele é a cara do governo. Então, nem sempre eles são ingênuos, né? Não falo ingênuo no sentido de que, bichinho, não sabia. Mas a ingenuidade no sentido de achar que ele é o líder mesmo, que é ele quem manda. Não é. É o sistema que está ali. Tanto para colocar quanto para tirar. Então, na minha visão, e aí eu quero reforçar aqui, a minha visão é o que eu acredito que faça essa analogia, certo? Não espero que vocês cheguem tão profundamente, mas quem chegou, ótimo. Então, para mim, a raposa não é uma pessoa, é um sistema. O capitalismo ali ditando, é o sistema quem dita as nossas relações. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente lute contra, acaba seguindo essa ideia. Então, o Pintinho vai ser esse político que jura que é líder, que jura que é inteligente, que jura que está fazendo certo, mas que está sendo, manipulado por um sistema. Certo? E as galinhas e os patos são a população de forma geral que acredita em informações falsas, que divulgam, que compartilham, que passam adiante. Então, essa é a analogia que eu particularmente fiz. Se você conseguiu, tem pessoas que citaram especificamente pessoas, colocaram jornalistas, colocaram políticos, está correto, certo? É de novo importante frisar isso, que o que eu falei aqui é o que eu, Anne Daisy, fiz de analogia. Não existe uma resposta certa, existe uma resposta coerente, que faça sentido, que você consiga fazer uma associação. Entendido? Vamos para a última. A última questão, ela traz várias questões dentro de uma só, né? E aí a gente vai responder discutindo mesmo. No final, todo mundo morreu. Todo mundo acreditou na fake news, né? E aí foi trabalho de uma pessoa só, ou seja, foi a raposa a responsável pelas fake news. E ela é a única culpada por todo mundo ter morrido? Não. Certo, ela é a principal responsável, ela é responsável lá. Mas se não tivesse um ingênuo que acreditasse e fizesse o que ela queria, e se não tivesse uma população que acreditasse e compartilhasse essa informação falsa, levando todo mundo... Vocês já tiveram a oportunidade de ver esse fenômeno pessoalmente? Porque eu já. Porque tem uma pessoa dizendo, uma pessoa líder, uma pessoa de liderança, dizendo que a cloroquina, ela funciona, que ela é a cura da Covid. Tomou cloroquina no começo da Covid, certeza que vai se curar.
Mesmo que apareçam estudos mostrando que não serve, que não é eficaz, que não presta, você tem lá, e é médico, e é infectologista. E ele acredita, e ele está dizendo que é verdade, porque paciente tal, fulano tal, e você conhece um monte de gente que acredita, e acaba pensando, poxa, se tem tanta gente aqui que acredita, e tem até um médico dizendo que serve, como é que eu não vou acreditar que é verdade? Se tem tanta gente acreditando, se tem tanta gente dizendo, poxa, só pode ser verdade. E esse é o efeito das fake news, de quanto mais pessoas receberem, melhor, porque mais pessoas vão acreditar e vai surtir esse efeito de massa. Poxa, se aquelas 10 pessoas acreditam, só pode ser verdade. E foi isso que aconteceu. A raposa é a maior culpada, mas ela não foi a única. Se o pintinho não acreditasse, repassasse, se o pessoal do galinheiro não tivesse acreditado e ficado com medo, nada disso teria acontecido. Então, as fake news, as desinformações, elas são trabalhos de todo mundo. Se existe, o que é um absurdo e precisa ser criminalizado, você pode ser o freio dessa desinformação. Chegou para mim, eu não vou repassar antes de saber. Antes de ler, de me informar, de procurar saber se é verdade. Só assim eu repasso. Se não for, eu vou avisar a pessoa que mandou que não é. Claro, tem pessoas que não adianta você mostrar a prova. Quando ela acredita, acabou. Não se desgastem com isso. Foi uma das lições que eu aprendi. Inclusive aqui em casa, né? Foi uma lição que eu aprendi. Desgasta você, o seu relacionamento, a sua pessoa, né? A pessoa que é da sua família. E ele continua acreditando naquilo que ele quer. Mas seja você o freio dessa desinformação. Não passe adiante. Então, é um trabalho coletivo. E a última questão, última parte dessa questão é: que lições a gente pode aprender? Né? E aí, claro, também é pessoal, mas tem que fazer sentido de que a gente precisa checar direitinho, não acreditar em tudo que escuta, em tudo que vê, em tudo que ouve, verificar, não entrar em pânico assim que recebe a informação, checar a informação primeiro, tudo isso tem que ser verificado. Vocês perceberam que em nenhum momento eles procuraram provas, eles pediram provas de que só estava caindo? Quando o Dr. Galo disse, cadê que não cai em cima de mim? Aí caiu um pedaço na cabeça dele. Mas antes eles já estavam acreditando e não pediram prova nenhuma. Simplesmente acreditaram. Então provem, peçam prova, verifiquem. Eu sei que dá trabalho, mas é para dar trabalho. Eu sei que vocês estão nós estamos, né, numa realidade onde tudo vem muito mais fácil. Eu falo vocês primeiro porque hoje eu estou bem adaptada a essa realidade de ter tudo mais fácil, de receber tudo mais velozmente. Mas eu não nasci nessa realidade. Eu não nasci onde eu podia na escola ir lá e simplesmente pesquisar no Google, que é a coisa mais fácil do mundo. Eu tinha que ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia, buscar. E olha que eu nem sou tão velha assim, por favor. Mas eu tinha que fazer essa pesquisa. Então, hoje é tudo mais rápido, tudo mais prático. No telefone, no celularzinho de vocês, tá aí. Né? Então, a ideia e a lição disso tudo é que hoje, mais do que nunca, por conta dessa pandemia, é que a gente pode dizer que literalmente fake news mata. Por que tem tanta gente ainda que... Acho que aí em geral deve acontecer também. Você vai na rua, você encontra pessoas mais sem máscara do que com máscara. Pessoas que continuam fazendo festinhas, continuam se aglomerando, viajando, passeando. Pessoas que acreditam realmente que o remédio que eu acabei de dizer, com ivermectina, com outros remédios, eles realmente são a cura. Pessoas que não vão se vacinar, mesmo que tenha vacina para eles, porque
acreditam que a vacina faz mais mal do que bem, que ela não funciona e pode fazer mal. Eu tô vacinada. Pelo menos a primeira dose, né? Mês que vem, Deus queira, eu recebo a segunda dose. Vivo com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã, por enquanto. Minha mãe e minha irmã também receberam a primeira dose. Meu pai não vai se vacinar. Por quê? Ele não quer. Porque ele tem certeza de que vacina não funciona e faz mal. É uma pessoa que fuma não sei quantas carteiras de cigarro por dia. É uma pessoa que bebe Coca-Cola todos os dias, o dia inteiro. Mas ele tá preocupado que o que é que tem na vacina ele não sabe, pode fazer mal. Entende o poder da fake news? E tá ao nosso redor, a gente não precisa ir longe, não. E aí, nessa pandemia, a gente percebe o quanto fake news mata. Conhecem casos aí na cidade de vocês? Porque eu conheço na cidade de vocês, de pessoas que entravam nos lugares sem máscara, pegaram Covid e morreram. Sabe? E as pessoas que conhecem, pessoas que já conheceram várias pessoas que tiveram Covid, que vocês talvez conheçam, tiveram, não sei. E ainda tem pessoas que banalizam, é uma besteira, é uma gripezinha, não tem problema. Tem tantos curados aí, porque as pessoas só falam em mortes, já que nós alcançamos a terrível marca de 500 mil vidas que se foram por conta dessa doença. Ah, por que falam dessas, tem tantos milhões curados? Quando a gente fala das vidas perdidas, não é porque as curadas são menos importantes, não. Até porque tem que olhar essas curadas. Tem gente que se curou do vírus, mas traz sequelas até hoje. É porque, quando a gente está numa pandemia, é preciso informar essa quantidade. Por quê? Para as pessoas perceberem que não é uma besteirinha. Que se em 2 anos, 2020 e 2021, ela tirou essas 500 mil vidas, imagine que besteirinha seria essa. Claro, tem gente que diz que esse número é errado. Tem gente que ainda acredita que quanto mais mortes o médico assinar de Covid, mais ele ganha. Enfim, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem várias dessas fake news. Hoje até parou um pouco, mas o ano passado era muita, de caixões enterrados vazios, com pedras. Tudo mentira, gente. Tudo invenção. Mas faz o efeito. Quem acredita nessas fake news, elas não deixam de acreditar. Mesmo que você diga que não é verdade, que é mentira, a pessoa não vai voltar a acreditar. Ela vai inventar outra desculpa, porque é muito difícil perceber que está errado. Para todo ser humano. Para todo ser humano. Certo? Então, sejam vocês os filtradores de informações. Cabe a vocês frear essa onda de fake news que tem aterrorizado tanto a gente. Então, não esqueçam. Anotem direitinho. Essas informações, certo? Para mandar para mim no final dessa aula. Escreve no caderno, tira uma foto e manda para mim. Ok? Até a próxima. Tchauzinho.